Quarta-feira, 7 de agosto, estamos avançando nessa 18ª semana do tempo comum. Nessa quarta-feira nós temos uma memória facultativa, tá dizendo Fabrício, eu acho bom falarmos, do Santo Padre, o Papa Sisto II. Algumas pessoas pensam às vezes que o papado, né, ele só surge no terceiro, quarto ou quinto séculos. Não. Desde o momento em que a comunidade romana é constituída, e sobretudo quando o apóstolo Pedro lá reside, porque ele é enviado para lá, há provas inclusive de sua morte, dos textos falando dela e de sua presença na figura de bispo. Por isso que o bispo de Roma será sempre o primeiro entre os irmãos bispos, pois Roma fala, tudo se encerra. Então a primeira e última voz será a voz de Roma. E já antes do período de liberdade, já existiam os papas. E o Papa Sisto II e seus companheiros mártires manifestaram, já no segundo século da era cristã, a toda essa, eu vou dizer uma expressão que talvez não caiba, mas toda essa engrenagem que nasce por vontade do Senhor ao escolher Pedro e dar-lhe o poder das chaves, e também os apóstolos e o primado petrino. Então, de Pedro, a sucessão se dá até chegar hoje ao Santo Padre, o Papa Francisco. E assim como Cristo rezou por Pedro, nós devemos também sempre rezar pelo Papa e ter amor e respeito para com ele. Esse programa, essas atividades que eu faço, surgiram. Fabrício tem aqui no YouTube, quem quiser pode procurar também. É o nosso primeiro programa. Justamente surgiu com a intenção de estimular as pessoas a abrandarem o coração para com a figura do Santo Padre, o Papa. Tanto para o Fabrício como para mim, nós estávamos inquietos de ver tantas pessoas usando a internet para disseminar o que? A discórdia, a aversão, a rejeição ao Santo Padre, o Papa, e falando coisas absurdas. Foi quando, mesmo sem recursos, mesmo na gratuidade, Fabrício, eu tenho que dar o testemunho, ele faz de tudo, está aqui se colocando a serviço, ele e sua esposa Joyce, a quem agradeço imensamente, para que nós consigamos ser esse estímulo para a comunhão sempre. Lembrando das 3 brancuras que devemos amar na igreja: a Sagrada Eucaristia por primeiro, a Virgem Santíssima e o Santo Padre, o Papa. Pois bem, os anos que se seguiram, de 250 a 260, ou seja, 10 anos, foi uma década de terríveis perseguições e, ao mesmo tempo, um tempo glorioso para o cristianismo. Por quê? Porque, embora tenhamos tido imperadores como Décio e Valeriano perseguindo os cristãos que viviam ocultos, escondidos, nós tivemos homens e mulheres com toda a têmpera de muitos mártires, têmpera é a força dos mártires. Um deles é o Santo Papa Sisto II, a quem celebramos nesse dia. Foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires.
São Sisto governou a igreja durante 257 a 258, apenas um ano. E neste tempo semeou a paz e a unidade no seio da igreja de Cristo. Foi Sisto decapitado pela polícia durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava no cemitério na Via Ápia. Hoje há duas vias ápias em Roma, a antiga e a nova. Nós estamos falando da Via Ápia antiga, onde tem muitas catacumbas, né, onde os cristãos celebravam escondido. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo, né, por pouco tempo, o diácono Lourenço, que nós vamos celebrar no dia 10, acho que é próximo sábado, que era tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano estabelecera a pena de morte sem julgamento, só com verificação de identidade contra os bispos, padres e diáconos da religião cristã. Ou seja, não precisava, bispo, tinha alguém que dissesse que sim, matava-se. Não tinha esse negócio de julgamento, não. Dessa forma, São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram suas vidas em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade do céu. E aí nós vamos percebendo que, sim, os 3 primeiros séculos da era cristã foram 3 séculos, ou 300 anos, encharcados de sangue. E no sangue desses homens e mulheres que deram a sua vida é que a semente do Evangelho ganhou força e se espalhou pelo mundo. Novamente, o texto de Jeremias, capítulo 31, que é usado para o Salmo, onde reporta a ideia de que o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho, e o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, quando fala daquela mulher, a sírio-fenícia, aquela mulher cananeia vindo daquela região. Ela pede que seja, ela pede clamor: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E aí Jesus não lhe responde palavra alguma. Os discípulos se aproximam e pedem: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre. Lindo, ela se aproxima, ela se prostra diante do Senhor e implora: Senhor, socorre. E aí Jesus diz um ditado. Lembremos que existiam os judeus e quem não era judeu era gentil. E os gentios também eram chamados de cachorro, cães, animais, né, sem valor. E aí Jesus usa um ditado de sua época: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha que humildade. Ao mesmo tempo, olha que grandeza de alma. Uma mãe que clama pela filha. Quantas mães, quantos pais, né? Clamam pelos seus filhos. Só me vem à mente com muita força essa imagem de Padre Zezinho. O rosário de sofrimento do seu povo é tão grande, Senhor, e sou eu quem ajudo a rezá-lo. E Jesus, diante daquela humilhação, diante daquela fé, diante daquela insistência, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Seja feita como tu queres. Desde aquele momento, sua filha ficou curada. Muitas vezes desistimos no primeiro obstáculo, na primeira cruz. Muitas vezes preferimos ficar na sombra da mágoa, da dor. Preferimos ficar na sombra ou no buraco da frustração, da
soberba, da presunção, a ter que nos humilhar diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude, nos faça reerguer. Me lembro como hoje, nunca vou saber o nome daquela mulher, nunca vou saber, em Belo Horizonte, ano de 2000, quando uma senhora com seu filho adolescente, devia ter seus 13, 14 anos, com toda a perna enfaixada, ele maior e mais pesado do que aquela mãe, a mãe bem baixinha, e o ônibus parou. Era uma Avenida Amazonas, uma grande avenida de Belo Horizonte, e parou de forma inclinada. E dentro do ônibus estávamos eu e outros homens, né? Nenhum de nós, nem eu, ninguém ajudou aquela mulher a pegar aquela criança que estava inabilitada por conta da perna enfaixada, engessada. Ninguém ajudou aquela mulher a colocar aquela criança dentro do ônibus, pois ela sozinha fez o ônibus parar, sozinha pegou o filho, sozinha colocou o seu filho dentro do ônibus, sozinha o acomodou no banco e disse: "Pode ir, motorista, o meu filho está seguro." Aquilo até hoje me mexe porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Poderia ter ajudado, poderia ter estendido a mão, poderia ter cooperado, mas não fiz nada. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro daquela imagem. Nós possamos, nem que seja o mínimo, possamos fazer o bem às pessoas. Um sorriso, o Papa tem dito isso, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um por favor, um com licença, um perdão, um obrigado. Um pequeno gesto já é muito para mostrar que estamos caminhando nas estradas deste mundo rumo ao céu. E aqui hoje, nas redes sociais, talvez, não sei, essa mulher um dia assista e se lembre desse momento. A ela eu peço perdão. Todos os dias eu peço perdão de não ter podido ajudar alguém. Deus está comigo. É o que nos dá força e que nos impulsiona a seguir em frente. Se você já viveu isso, em algum momento não ter podido, não fique preso a isso. Deus sabe. Deus te perdoou. Sigamos em frente. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Abençoe, Senhor, esta água e a nós, hoje e sempre. Amém. Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.